Vamos para um próximo assunto. O atual presidente da República, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, participou de uma sabatina ontem num podcast para evangélicos. Em uma de suas falas, disse que se não for reeleito, vai se recolher e que não vai mais ficar na política. Vamos ver sua fala. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? Se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro do corrente ano. Nossa, Bolsonaro, você é novo ainda. Quantos anos ele tem? Tem que pesquisar. Acho que 67. Mas também já deu, hein? 30 anos de vida já pública. Já deu o quê? Também já, porra. Olha, não, mas, hoje... Caramba, velho, 30 anos. 30 anos mamando, né, velho? Eu tinha 8 anos quando ele começou. Agora eu vou falar que nem você. Olha o processo. Mamando o quê? 67. Ele é um dos poucos políticos que não foram únicos. A latinha de leite moça. Olha, que não tem nenhum escândalo de corrupção contra ele. Mas ninguém falou em corrupção, falou em dinheiro público. Falou em cartão corporativo, falou isso. Não tem nenhum. Tá 30 anos. Vamos nos ater ao assunto. Vai ser duro brigar com um homem desse tamanho aqui. Aliás, hoje eu cheguei tão desanimada aqui, tão desanimada. Aí o Paulinho tava na maquiagem e ele falou pra mim assim: Carla, não fica assim e tal. Você é relevante pra muitas pessoas. Eu falei: poxa, obrigada. Às vezes a gente não tem noção. Bolsonaro não tem noção que ele mobilizou há uma semana, milhões de pessoas nas ruas? Engraçado é que pegaram esse corte dele e falaram assim, o pessoal anti-horário, eu gosto de brincar aqui, eu falei, pessoal, nossa, ó, o Bolsonaro já tá desanimado. Pelo amor de Deus, o cara ficou 4 horas no podcast. Não é só isso, é uma maratona, é um atrás do outro. Um atrás do outro. Mas tá eu tô um pouco mano. desanimada também. Mas eu tenho que Eu tô desanimada com a imprensa. 4 horas. Não, mas eu tenho que reconhecer e tenho que parabenizar, hein? Eu sou um anti-horário aqui, parabenizo o presidente Jair Bolsonaro pela sensatez. Aliás, isso é o mínimo, né? Se você... Começou o deboche, a ironia, e a minha paciência acaba. Eu juro que estava aposentado também. Eu juro que não foi debochado. Eu realmente estou parabenizando o presidente Jair Bolsonaro, porque é essa atitude que um candidato tem que ter caso perca as eleições. Não é nenhum deboche. Não, ele não precisa se retirar da vida pública. Desculpa. Você acredita em promessa? Não. Ele falou... Uma boa, né, Pavinato? Você acredita na do Lula? O Lula até outro dia estava aposentado. Não, mas só o fato dele ter dito... verdade. O Lula devia estar de pijama dando milho pra pomba. Mas não, ele devia estar na cadeia, é diferente. O cenário é tão ruim que a gente teve que buscar lá atrás para poder resolver a parada aqui agora. Mas a questão do Bolsonaro, que eu tenho que parabenizar, é principalmente a parte que ele fala que vai passar a faixa e vai se recolher. Parabéns por passar a faixa. Mas todo mundo tem que passar a faixa. Se você perde a eleição, você passa a faixa. Mas alguém aqui... esperava o quê? Não. Eu esperava que não. Você esperava um golpe? Não, um golpe não. Que ele não fosse comparecer, assim como o Trump não compareceu na pós do Biden. Ou vocês imaginam... Tem direito de não comparecer. Mas é isso que eu tô falando. Vocês estão dizendo que imaginavam que ele iria passar a faixa? Mas você pode passar. Não, passar a faixa de forma... Você pode passar. Você pode até casar por procuração. Ele vai passar... Não, passar a faixa é literal. Desde a redemocratização... Você pode até casar por procuração no Brasil. Você se casou, né? Desde as primeiras eleições. Você só não estava. Mas é por procuração, ele mesmo. Desde 89, todos os candidatos passaram a faixa para os seus respectivos sucessores. Não fazê-lo é uma atitude extremamente absurda. O presidente do Senado, o presidente da Câmara e do STF compareciam ao 7 de setembro e não foram, querido. Não foram, porque agora tinha um caráter partidário. Esse 7 de setembro tinha um caráter partidário. Tinha um caráter partidário. E talvez se tivessem ido, o Bolsonaro fosse se ater mais aos seus ofícios. Porque era um comício eleitoral, por isso que ele está sendo processado. Eles dão espaço. A detalhes, a perfumaria. Não discute aí, senão eu vou faça o trabalho de vocês, me deixem quieta aqui. Era um comício eleitoral, por isso, inclusive, que ele foi processado pelo Ministério Público, ele cometeu um crime eleitoral. Esse é um outro assunto. Agora, em relação ao Bolsonaro, eu parabenizo. Eu vou ficar muito feliz lá no dia 1º de janeiro de 2023, vê-lo passando a faixa para Luiz Inácio. Vai ser algo que realmente... Vai ser algo que eu realmente vou bater palmas, Jair. Mas isso aí, derrotado tem que reconhecer que é derrotado. Perdedor tem que reconhecer que é perdedor. Parabéns, Jair. Parabéns.
Esse Lula de hoje em dia, você não vai conseguir, não. Parabéns. Primeiro que a eleição ainda não acabou. Pois é, né? Ainda temos nem começou. Ainda temos aí 20 dias, 19 dias para a eleição. Então, contar a vitória antes da hora nunca deu sorte em eleição. Para ninguém. Nunca contar vitória antes da hora, nunca deu sorte pra ninguém. Conta bastante, ó. Isso. Conta bastante. E depois, e outra coisa, o Bolsonaro porque Hillary por último. Mas lembrando que ela ganhou o voto popular, né? Vamos nos lembrar de Hillary. O Bolsonaro falou uma frase, porque a gente se atém pouco aos detalhes e acaba superficializando a discussão um pouco, mas o Bolsonaro falou a seguinte frase, falou, se eu perder a eleição, a minha missão vai estar cumprida e eu não tenho mais nada para fazer aqui na Terra. Foi exatamente isso que ele falou. Então, aqui na Terra... agora, hein? Getúlio Vargas. Então, o que eu imagino o Bolsonaro... Primeiro que o Bolsonaro é uma referência... Assim como a Carlinha, eu falei isso pra ela. Ele é um fofo. Ele faz isso pra eu continuar aqui, porque eu tô aqui me arrastando. É uma referência para muita gente, e aí é só a gente ver nas redes sociais a referência que ela é. O Bolsonaro também é. O Bolsonaro quebrou um paradigma da esquerda aqui no Brasil, que reinava plana com toda a lacrolândia, né, com toda a lacração que a esquerda era acostumada a fazer, empurrar a goela abaixo todas as ideologias dela. O Bolsonaro chegou e quebrou um paradigma. O Bolsonaro foi a voz conservadora da maioria calada e foi eleito presidente da República democraticamente, diga-se de passagem. Eles sempre esquecem. Exatamente. E nesse ponto, sob esse ponto de vista, o Bolsonaro é uma referência para muita gente. E quando ele fala não tem mais nada para fazer aqui na Terra, claro, foi um exagero. Aquelas dele. Tava cansado. Fala de 4 horas de podcast. É que nem a Dilma falando que por trás do homem tem o cachorro oculto. Pode ser falar de coisa. Não, mas a Dilma não precisava estar cansada. A Dilma não fala besteira. Ela falava besteira diariamente. Vamos guardar o ar podcast, e viva a mandioca. A questão desse podcast, 4 horas de podcast, basicamente parecia o podcast da Globo, lembrando de coisa ainda das vacinas, coisa que já foi falada 1 milhão de vezes. Aliás, tá tudo chato. Alguém aguenta mais Sabadinho? O Bolsonaro, o Lula, a Simone Tebet, todos eles têm que começar a ir nos lugares que pergunte o seguinte, meu amigo, o que você vai fazer sobre a economia? Proposta, e aí ele vai lá e fala a proposta dele, e aí você debate em cima da proposta. O certo era a gente estar falando isso agora. O certo era eu estar discutindo agora com o Leonardo sobre alguma fala do Lula dizendo assim, sobre tal coisa eu vou fazer tal coisa. E não sobre tal coisa. Concordo. Entendeu? É que nem o Lula lá no William Vac, que aí começa a perguntar. Deu uma carcada bem e tal, mas perdeu um tempão falando de corrupção. Enfim, alguém foi jornalista o Lula nesse Brasil. Corrupção. O Lula é a cara da corrupção. Então, tipo assim, a gente já sabe, beleza. Ele já tá candidato. Eu quero saber o resto. Eu quero saber, em cima das outras. Eu quero saber se o Lula. Você não quer saber nada. Uma pessoa que é corrupta, ela vai te dar o quê? Não, do Lula. Se eu entrevisto o Lula, a minha primeira pergunta é assim, ó. Tem provas. Não, mas o que eu quero saber do Lula é o seguinte, Lula, se passasse pelo Congresso e pelo Senado a lei a favor de legalização das drogas ou a lei a favor do aborto, você sanciona ou veta? Ponto. Eu não quero saber dos seus escândalos, que todo mundo já sabe, Eu não quero saber do mensalão, já era, todo mundo já sabe disso e ele está candidato. Todo mundo já sabe que ele foi preso e ele está solto. Isso eu não quero saber, eu quero saber do que vai ser daqui para frente. Lula, quem vai ser o seu ministro da educação? Lula, você vai render ministérios como você fez da última vez? Esse é o tipo de coisa que eu perguntaria pro Bolsonaro. Se eu entrevistasse o Bolsonaro, essa era a pergunta que eu ia fazer. Não, Bolsonaro, por que você não comprou as benditas das vacinas que você já explicou 30 vezes em 30 podcasts de foi chato pra cá, entendeu? Chato isso é chato. Você tem que chegar no cara, em 1 hora você desenrola isso. E aí, Lula, o que você vai fazer em relação à saúde? Entendeu? E a saúde? Você vai trazer os mais médicos de volta? Você vai ter a coragem de trazer os benditos dos cubanos de novo? Ele já falou que vai. Recebendo um tanto e doando metade desse tanto. Não, mas tem que falar com esse jeito. Foi assim que rolou. E aí chega aqui, em cima da resposta do Lula, aí eu debato aqui com o Leonardo. E não tipo, o Bolsonaro vai entregar a faixa. Caralho, desculpa. É a cara dele entregar a faixa. Ele é presidente. Se ele perder, ele tem que entregar. É isso. Legal, permita-me discordar. A gente perde mó tempo com essas discussões. A gente tem uma cultura aqui no Brasil e todas as pesquisas mostram isso.
de chegar e perguntar para a pessoa o que você queria ouvir do candidato. E ela, na pesquisa, vai e fala, eu quero ouvir as propostas dele. E aí, na hora que ele vai falar de proposta, a pessoa muda de conteúdo na rede social, troca de canal na televisão. Ninguém quer ouvir coisa boa. As pessoas gostam do regaço, gostam da briga e tudo mais. É por isso que o Big Brother é tão famoso. Porque tem um jogo da discórdia e o linha de frente também. Mas que a gente numa boa briga não ia ser saber se ele sancionava o veto em cima do aborto? Não, ele é macho de dizer a verdade agora? Porque não, isso ele é são assuntos. Não, eu quero saber isso. Ele é macho de assuntos que não, ele não chegou e disse eu sou a favor. Ele falou sim. Eu quero saber. Não, ele disse que podia pensar. Eu quero saber se ele é macho de dizer. Isso veta ou sanciona. Igual o Dória falou que não ia ser concorrer a governador. Eu quero saber se ele é macho de dizer. Mas agora, o político fala, igual o Alckmin falou mal do Lula e agora é o braço direito do Lula. Quero saber se ele é macho. Igual a Marina que falou que o Lula era corrupto e agora tá apoiando ele. Assim vai passar as estatais. Quero saber se ele é macho de dizer. E o Lula falou que vai negociar com o Centrão, meu amor. Falou ontem. Porque eu já falei com você, não se negocia numa democracia se não falar com todos os partidos. Então não fique falando pelos quatro ventos que você nunca ia compor com o Centrão. É mentira. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Mas compor com o Centrão é diferente de distribuir ministério. Então não fala. Compor com o Centrão é uma coisa, distribuir ministério é outra. Esse é o exemplo perfeito. É isso que eu queria saber, se ele vai ter coragem de falar. No Brasil. É o exemplo perfeito do que a gente vive no Brasil, é essa discussão aqui agora na mesa. Que não dá em nada. Porque se proposta gerasse engajamento das pessoas, gerasse mobilização, o Ciro Gomes estava em primeiro lugar nas pesquisas. Sim. Agora, como nós não temos mais um ponto convergente de proposta para as pessoas e tudo mais, as pessoas não estão nem aí com propostas, as pessoas não querem saber o que vai... Elas querem discutir, elas querem debater, elas querem entretenimento. Mas se a gente vai discutir, é melhor discutir em cima da proposta. Ele tem, eu não digo que eu concordo. Mas eu não quero mais brigar, eu não quero mais discutir. A psiquiatria forense